Fala, Rovai, o editorial do Fóruns e Meia, queridos e queridos. Hoje vou falar, sim, mais devagarzinho, porque eu estou com a garganta inflamada aqui, fui por conta de uma cirurgia dentária. E, enfim, tomei pontos, essas coisas, mas estamos aqui. Não deixei de vir e não deixarei. Só não vão me calar, vão ter que me engolir. Aliás, hoje eu fiz um protesto, teve gente que gostou, teve gente que não, falando do programa que o Marco Aurélio Carvalho, da Prerrogativas, lançou ontem numa entrevista, que é o Pé na Bunda. Ministro que não aparece, que não fala, que não defende o governo, tem que, ir tratar da sua vida, fazer ministro, secretários, presidente de Conab, etc. Tem que, se não fala, tem que e fazer outra coisa no setor privado, no associativismo, em qualquer outro lugar. Isso tem que defender. E se o Lula está perdendo espaço, ele está perdendo hoje na base histórica dele. E aí eu fiz um artigo falando sobre isso. Não é o tema do Fala Rovai de hoje, mas só para dizer, está lá no blog do Rovai, dizendo o seguinte: 24% de aprovação de ótimo e bom, cadê a base lulista? Ela está desiludida, precisa ser vitaminada. O governo é muito melhor que isso. Eu tenho insistido nessa tese. O governo é muito melhor do que 24% de aprovação. Não pode estar com esses dados. E eu não vou ser o pianista do Titanic. Vou ficar tocando música para vocês, fazendo de conta que está tudo bem e o barco afundando. Estamos aqui dando um recado dado. Vamos para o Fala Rovai de hoje. O Fala Rovai de hoje é sobre os criminosos que estão conspirando contra o Brasil. Sim, né? Os criminosos que estão conspirando contra o Brasil a partir dos Estados Unidos. Quem são eles? Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e também o deputado Eduardo Bolsonaro, que participou da articulação golpista, não está indiciado, mas era um dos que mais defendia o golpe, segundo o depoimento do Cid. Tinha uma ala que era mais legalista, fala, não, vamos sair de jogo, tal, que representada pelo Flávio Bolsonaro, no depoimento do Cid, e a outra da Michelle e do Eduardo Bolsonaro, que ficavam insuflando o pai e o esposo a dar o golpe. Esse que agora virou embaixador do bolsonarismo nos Estados Unidos. É preciso ter uma reação a esses 4 porquinhos. Não são 3, são 4. Né? Tem mais gente lá, né? Mas esses 4 precisam ser punidos. Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, o neto do Figueiredo, o Rodrigo Constantino e o Eduardo Bolsonaro estão lá trabalhando para prejudicar o Brasil. Eduardo Bolsonaro é deputado e usa passaporte diplomático. Caçar o passaporte diplomático dele é uma obrigação da justiça brasileira. Xandão das massas, é hora de agir. Você será vítima disso se ficar quieto. Tem que mostrar coragem agora, quando o galo está cantando lá nos Estados Unidos. Tem que impedir que a justiça americana invada a nossa soberania e nos faça recuar num processo que está avançando, como diz a lei brasileira. Aqui não é no quintal dos Estados Unidos. Se a Cláudia, a presidenta mexicana, teve coragem de enfrentar, que está ali, beirando na fronteira com os Estados Unidos, enfrentar o Trump, o Lula tem que fazê-lo também. Está fazendo, vamos ser sinceros, está fazendo. Tem se posicionado nos eventos internacionais, tem falado pela regulamentação das Big Techs, mas vai precisar de uma reação mais voluptuosa, tanto do governo brasileiro quanto da justiça brasileira. A justiça, dado aí não só o ministro Xandão, mas também o Flávio das Massas, o Gilmarzão das Massas, o Toffoli das Massas, porque agora eles são todos das massas, né? Juiz do Supremo Tribunal Federal, é mais fácil você escalar os 11 do Supremo do que os 11 do teu time do coração.
Você vai saber dizer Carmen Lúcia e vai. Fala todos. Agora fala a escalação do Corinthians aí, Calabreso. Não sabe. Eles se tornaram referência, e eu até acho que isso não é bom para o país, isso demonstra uma fragilidade dos outros poderes, em especial do Executivo e do Legislativo, mas foi isso que a Lava Jato nos legou, né? O Judiciário tendo um peso fundamental nas decisões políticas, e o Supremo acabou se transformando nessa grande vitrine para os seus ministros. Tanto que este blogueiro que vos fala acha que é muito provável que o futuro presidente da República, em 2030, se o Lula for reeleito, saia do Supremo, podendo ser tanto um Flávio Dino como até um Alexandre de Moraes. Não duvidem disso. É muito provável que a nova liderança política pós-Lula esteja no Supremo se o Lula se reeleger. Porque o bolsonarismo ganhando, o Tarcísio ganhando, a situação é de outra ordem, de uma ordem muito perigosa, e é por isso que precisa lutar contra essa tentativa de intervenção americana no Brasil. Olha o cenário que a gente teria. Se o Trump consegue fazer essa intervenção, se o Bolsonaro sai candidato à eleição aqui, se ele porventura vier a ganhar, ele vai ganhar com maioria na Câmara e maioria no Senado, porque ele já tem uma bancada muito grande no Senado e já tem uma bancada muito grande na Câmara, mesmo tendo perdido a eleição para o Lula. Se ganhar, ele ganha tudo, ele muda o Supremo Tribunal Brasileiro, coloca 4 ou 5 ministros lá, faz a interdição de alguns via Senado, toma conta do país por daí 15, 20 anos, e nós que aqui estamos dizendo, Rovai não reclama agora, vamos ficar chorando o leite derramado por 15, 20 anos e legar para os nossos filhos, para os nossos netos, para o futuro, para as futuras gerações, um país de merda. É disso que se trata. E esses caras, conspiradores, precisam ser tratados nos termos da lei brasileira. Não dá mais para deixar nego nos Estados Unidos fazendo conspiração em nome do Estado brasileiro ou da Câmara dos Deputados brasileiro, como está o Eduardo Bananinha Bolsonaro. Rigor da lei urgentemente antes que seja tarde. Enfim, era o que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.